Continuando, a importância da família patriarcal no Brasil. Vamos lá. Os fundamentos da família patriarcal se assentavam no seguinte tripé: dominação masculina, regime de escravidão e economia agrária baseada na monocultura de exportação. Tais condições permaneceram praticamente intocadas até o advento da República, no final do século XIX. Um dos grandes debates historiográficos relativos ao patriarcado no Brasil refere-se à possibilidade ou não de generalizar a importância da família patriarcal para todas as regiões brasileiras. Alguns autores acreditam que a existência de uma arquitetura patriarcal em várias regiões brasileiras parece ser um indicativo dessa dominância. A casa patriarcal se manifesta como casa grande nos engenhos nordestinos, como sede das fazendas de café paulistas, como estância da região pastoril do Rio Grande do Sul. Tais casas são expressão do complexo de relações senhoriais que dominou no Brasil. O cenário das casas grandes e os personagens patriarcais estão entranhados em nossa cultura. As casas são invariavelmente grandes casas com alpendres, muitas salas, cozinhas amplas. Os alpendres eram o posto de vigilância dos senhores, em que espreitavam as atividades da fazenda, estabeleciam os conchavos políticos e distribuíam favores e castigos. As cozinhas extensas eram, por sua vez, o espaço restrito das confidências entre os subordinados e das pretas com suas senhoras durante o cozimento dos doces. Já as salas anexas constituíam-se em um espaço restrito da sociabilidade feminina. A literatura brasileira nos revela com efeito que a organização social patriarcal permanece profundamente enraizada na ficção literária. Como exemplos dessa permanência, podem ser citados grandes personagens da literatura, como o Capitão Rodrigo de O Tempo e o Vento, no Rio Grande do Sul, de Érico Veríssimo. Também são dignos de lembrança os engenhos pernambucanos da década de 1910, representados por José Lins do Rego, em Menino de Engenho. Até a simpática vovó Dona Benta e seu sítio do Pica-Pau Amarelo, da ficção de Monteiro Lobato, conservam uma estrutura senhorial em que os netos, a negra Anastácia, os caboclos Barnabé e Zé Carneiro, e também personagens míticos como Saci e a Cuca, são agregados numa relação de proteção, favores e dominação patriarcal, nesse caso exercida pela figura feminina da anciã Dona Benta. Essa recorrência ficcional de personagens em relações patriarcais na literatura brasileira demonstra a força social dessa organização familiar no Brasil. Essa recorrência ficcional de personagens em relações patriarcais na literatura brasileira demonstra a força social dessa organização familiar no Brasil. Com efeito, para além da ficção, um notável registro da dinâmica real das famílias patriarcais é a biografia de João Joaquim da Cunha Rego Barros, o Barão de Goiânia, que viveu em Pernambuco entre 1797 e 1874. Único filho homem de uma família numerosa, herdou a responsabilidade de gerir os bens da mãe e das irmãs, algumas já viúvas, de ajudar os cunhados e, por fim, de proteger a parentela constituída pelos escravos domésticos, pelos lavradores meeiros, dos quais arrendava terras, e pelos moradores, lavradores, a quem se concedia um lote de terra em troca de serviços. Nessa biografia, percebemos que uma das principais tarefas de Rego Barros era a realização de bons casamentos para as irmãs e as filhas. A grande preocupação do barão, ao avaliar as alternativas de enlaces,
era garantir a manutenção e a multiplicação do patrimônio familiar. Observemos que a celebração do casamento em contextos patriarcais obedece a uma racionalidade que não possui espaço para o romantismo. A escolha do cônjuge era algo importante demais para ser feita individualmente. Estava em jogo, sobretudo, a manutenção de um patrimônio familiar, e, em razão disso, os enlaces eram objeto de acordos realizados pelos patriarcas das famílias envolvidas. Nesse sentido, o casamento representava um momento desafiador da unidade familiar, junto com a partilha da herança paterna, já que ambos poderiam significar a pulverização do patrimônio da família. Foi com o fim da escravidão, a formação do Estado Nacional Brasileiro e a progressiva industrialização, que tem que ver com a formação das cidades no Brasil, que paulatinamente houve o declínio da família patriarcal. Essa forma de organização familiar, característica do ambiente rural, tendia ao desaparecimento à medida que a urbanização impunha novas formas de convivência. Maravilha! No próximo vídeo continuaremos com este tema de magnânima importância, a importância da família patriarcal no Brasil. É isso. Boa noite.